eu sempre busquei ser positivo em relação ao dinheiro. Uma coisa que eu sempre fiz foi ser muito proativo, no sentido de ler livro sobre como lidar com dinheiro, ler sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, livros que trazem um olhar positivo do dinheiro, ou seja, entender como o pensamento afeta o dinheiro e vice-versa, e coisas assim. E aí, quando eu estava num treinamento de constelação familiar, é coaching sistêmico. Eu fui trabalhar a crença limitante com o dinheiro. E aconteceu uma coisa muito curiosa. A gente estava na mesa, tinha a pessoa que estava fazendo a função de terapeuta, de coach, e eu era o cliente. E aí tinha uma xícara na mesa, e eu estava falando da xícara, dizendo que ela estava representando as minhas crenças limitantes sobre o dinheiro. Aí a colega que era a terapeuta, a xícara e botou no outro. E falou, vamos deixar isso aqui de lado? Eu achei muito curioso que o meu olho moveu sozinho para lá. Não foi algo que eu fiz. Eu percebi que é como se fosse assim. Quando a gente fez o exercício das mãos, às vezes algumas pessoas sentem a mão movendo sozinho. Quando você faz uma constelação em grupo com pessoas, as pessoas sentem o movimento do campo. Então, quando ela moveu, isso foi em 2012, quando ela moveu a xícara de um lado para outro na mesa, isso foi no intervalo, era o intervalo do almoço, uma coisa assim. Então, a gente estava fazendo um exercício extra fora da aula. Eu achei muito curioso que o meu olho, eu estava olhando para cá, continuei olhando, mas meu olho foi para lá, e eu senti como se fosse um imã, e eu falei isso. Falei, olha, meu olho está movendo sozinho, foi em direção à crença limitante. O que isso me indicou? Que a gente é atraído pela crença limitante, até que a gente resolva ela. Nesse caso, eu não lembro qual que era a crença limitante, mas devia ser sobre dinheiro. No sentido de, como o Bruno comentou, ter dinheiro vai atrair pessoas interesseiras. Como que eu vou saber se alguém se aproxima sem interesse ou por causa do dinheiro? Essas dúvidas que a gente traz afeta o quanto a gente recebe ou se permite receber. Às vezes, a questão de não se permitir cobrar ou não se sentir seguro para cobrar também, a nossa confiança afeta o quanto de dinheiro a gente atrai. Ou seja, quanto mais confiança se desenvolve, melhor fica a relação com o dinheiro. Existe uma relação direta. De forma prática, eu sei que para algumas pessoas eu posso estar falando algo que não seja tão concreto assim, mas a constelação não é concreto. A constelação você sente e vê a mudança. Eu já fiz várias constelações do tema dinheiro. Uma recente que eu lembro, a cliente trazia o tema que era na relação com a mãe parecia muito interessada no dinheiro dela. Isso incomodava ela, que ela preferia não ter. Olha que interessante. A cliente quis trabalhar o tema dinheiro na constelação e ela estava dizendo que ela preferia não ter porque quando ela tinha, a mãe ficava muito interessada querendo o dinheiro dela. Então, a defesa dela era não ter. Só que ela queria mudar isso. E aí, na constelação, eu perguntei para ela, qual imagem para você representa o dinheiro? Daí ela falou, uma nota de dólar. Aí eu falei, então, mas imagina uma pessoa para representar o dinheiro. Ela falou, o Trump. Daí eu perguntei como que você se sente em relação ao dinheiro. Ela falou, tem um incômodo. Tipo, eu quero olhar, mas não quero olhar, não consigo olhar. Só depois que a gente olhou para a relação com a mãe, e a mãe dela olhou para os próprios pais, a gente resolveu com as frases sistêmicas, deixando com os próprios pais. Depois que resolveu com a mãe, isso já melhorou a relação com o dinheiro um pouco. E aí, ao olhar para o pai e também levar a gratidão, a aceitação, daí mudou por completo. A relação com o dinheiro ficou positiva. Então é assim que funciona uma constelação. A gente vê qual é o primeiro movimento da constelação, ou seja, normalmente quando o tema é dinheiro, o movimento inicial, aqui está o dinheiro, aqui está a pessoa. O movimento inicial é de afastação, de afastamento ou de aproximação. E daí, quando se olha para a relação com os pais, ao melhorar, ao levar a aceitação para o pai e para a mãe, muda a relação com o dinheiro. Então, essa é, vamos dizer, uma demonstração ou uma forma de perceber que quando se melhora a relação com os pais, se sente melhor consigo mesmo, mais confiança, por exemplo, e também melhora a relação com os pais, com o dinheiro,
com as próprias emoções e com os pais. Então, uma experiência que eu tenho trabalhando com a crença limitante foi essa, de perceber que a crença limitante atrai toda a nossa atenção. Então, de pensar, por exemplo, quem tem dinheiro é mal, ou quem tem dinheiro não vai para o céu. Todos esses pensamentos faz você não querer, pelo menos no nível emocional, ter dinheiro. Pode até querer ter, mas quando tem, dá um jeito de gastar logo, por exemplo.